Boa noite, queridos amigos. É uma alegria sempre redobrada estar com vocês, todas as noites, às 22 horas, reunidos em nome de Jesus, sob os auspícios de Dr. Bezerra de Menezes, e a alegria de sempre trocar ideias, estudar e trazer mensagens de libertação para todos nós. Hoje, o nosso grupo em visita à região geográfica do cristianismo primitivo, especificamente a Anatólia ou Ásia Menor, atual Turquia. O nosso grupo hoje despertou na Capadócia. Olha, gente, é uma coisa indescritível. Acordar na Capadócia e observar o céu encarapitado de balões ou a sua paisagem totalmente diferente. Visitar uma região como aquela, nós despertamos para muitas coisas da história da humanidade. Falam os estudiosos que a Capadócia foi conquistada pelos hititas, que deram esse nome como terra dos cavalos de raça, porque eles eram grandes domadores de animais. Mas existem outros conceitos para a Capadócia, como diz que significa também região ou terra dos belos cavalos, e os gregos chamavam aquela região de círios brancos. Ali a gente tem estruturas que lembram solo lunar, é o que muita gente diz, e o nosso grupo hoje despertou visitando o castelo de Upsar, que é uma das obras assim mais evidentes, mais marcantes da Capadócia. E foram visitar depois a cidade subterrânea de Oskonak, que ali existem muitas cidades subterrâneas. Mas esta, que nós já visitamos várias vezes, é escolhida porque é uma cidade assim padrão. Foi descoberta por um cidadão chamado Latif, e ali a gente começa a entender o que os primeiros seres do planeta utilizaram para se prevenir ou fugir das perseguições. Eles construíram porque o solo da Capadócia é um solo fruto de erupções vulcânicas, e depois a própria chuva, a água, moldou muitas estruturas lá, como eles chamam, Vale das Fadas, muitas casas de pombos. Tem muita coisa interessante na Capadócia, mas as lembranças das perseguições que nós cristãos sofremos no primeiro século também tem registros ali. As cidades subterrâneas são frutos de escavações dos próprios hititas há 1.200 anos antes de Cristo, para fugir também das perseguições dos invasores, dos persas, dos gregos, e os romanos também chegaram ali. Na Capadócia a gente encontra a história de Jorge. Aliás, a primeira vez que estivemos ali, se falava muito de São Jorge, por causa da novela da Globo que passava na época, Salve Jorge. Isso ficou bem marcante na minha memória. Mas o que é bom ressaltar aqui é a dedicação, o amor e a confiança dos primeiros cristãos em Jesus, porque passaram por dificuldades inúmeras e não desistiram. Em Roma nós temos as catacumbas, que foram refúgios, e muitas delas os cristãos utilizaram, e a principal é a de São Sebastião, onde Pedro e Paulo visitaram aqueles que estavam ali se escondendo da perseguição romana, porque os cristãos tinham que prestar reverência e adorar os césares, os imperadores, como se fosse verdadeiro Deus. E os cristãos não aceitaram essa imposição, e por isso foram vítimas de muitas perseguições. Tem um filme chamado Quo Vadis, que eu até indico para quem quiser ter isso na prática, observar o que sofreram.
E os historiadores falam que os anais do imperador Nero, que foi o grande perseguidor dos cristãos, e diante disso surgiram muitas tragédias, a obra Ave Cristo de Emmanuel fala muito disso, das perseguições, dos martírios. E a Capadócia não seria diferente. Assim como as catacumbas se viram de refúgio para os cristãos em Roma, a perseguição romana também chegou na Capadócia. A própria história de Jorge, da Capadócia, que dizem que ele nasceu ali na Capadócia, mas a história já tem demonstrado que, na verdade, ele era judeu, nasceu na Lídia, ali perto de Tel Aviv, naquela região, em Israel, onde, inclusive, se encontra a sua basílica e os seus restos mortais. Fala-se que está ali. Mas tudo isso, meus queridos, é fruto da dedicação, do amor e da certeza de que em qualquer situação adversa, o amor a Jesus sempre compensa, sempre vem com vitórias no futuro. Nas catacumbas de Roma, o que a gente sente é indescritível. São 32 quilômetros divididos em 3 partes. Ninguém pode entrar ali sozinho, porque se você tiver sofrido claustrofobia, você não consegue. E se você não sofrer e for sozinho, você pode perder e não sair mais dali. Mas o que você vê, as energias que você sente, são muito fortes. Por isso que Roma também atingiu ou chegou nessa região da Capadócia, porque diz que Jorge era soldado de Domiciano, mas não aceitou seguir Jesus e foi perseguido até a morte. Por conta disso, a história dele é muito difundida na Capadócia, como também de outros grandes vultos do cristianismo primitivo, como nós vamos ver amanhã, que é o caso de Basílio de Cesareia, que serve como referência e como testemunho e estímulo para que nós não percamos a nossa fé, não percamos a nossa esperança e vibremos por esse nosso grupo que está levantando raízes da nossa história, testemunhos do amor a Jesus por aqueles que nos antecederam, que com certeza vai servir de estímulo, de luz, de esperança para todos nós neste momento. A cidade de Osconá, que é onde os nossos irmãos estiveram hoje, ela também nos deixa uma energia muito forte. Quem tem um pouco de sensibilidade mediúnica sente as energias daquele ambiente e eu particularmente não tenho claustrofobia. Tenho um pouco, mas eu já entrei ali umas 3 vezes naquela cidade subterrânea de Osconac, lá em Capadócia. E sempre que eu vou descendo, porque quanto mais você desce, mais frio fica. É interessante. É muito bem ventilado o ambiente. Eles tinham depósito para alimento, depósito até para animais. Eles tinham água, aquelas escavações pelo solo vulcânico da Capadócia, que permite, sempre que haja escavações, eles fizeram e iam estendendo por debaixo da terra, como se fora um formigueiro, sempre com respiradores, exaustores naturais, lógico, que naquela época não existia esse sistema técnico. Mas a gente observa até onde o ser humano caminha em refúgio frente às perseguições. A gente lembra também, num ambiente desse, do homem da caverna, que vivia nas escuridões, na proteção dos animais,
período primitivo do nosso planeta. Então, meus irmãos, nós temos que agradecer a Jesus e copiar o costume, a dedicação, o amor desses primeiros cristãos, que tanto na Capadócia, como em Roma, como em Antioquia, que nós vamos visitar ainda, tiveram o seu testemunho de amor a Jesus, a sua dedicação, a sua confiança, a sua fé. Porque nessa viagem de estudo que começa hoje, na Capadócia, nós vamos encontrar momentos de muita emoção. Aqui mesmo na Capadócia já temos Jorge, nós temos Basílio e seus irmãos, Gregório de Nissa e tantos outros, que foram testemunhos também desse amor. E nós temos que procurar manter essa fé e essa confiança e rogar a Jesus para que nosso grupo tenha toda a assistência das nossas vibrações, aonde eles estiverem, que sejam acompanhados pelos seus anjos guardiões, seus espíritos protetores, para que tudo corra dentro do programado pelas nossas queridas irmãs Márcia e Wanda, pelo Álvaro, e porque todos nós possamos ter a condição de assimilar a importância de estar nesse ambiente, a importância de estar numa região que tem mais de 3.000 anos de história e que o Jesus também passou ali e se encontra ali a sua mensagem. Paulo também esteve ali e tantos outros que sucedendo, Inácio de Antioquia, que veio muito depois, mas nós temos que agradecer a Jesus que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se encontra agora representado Ismael, a bandeira de Ismael, com a bandeira do Espírito Protetor da Capadócia, que possa entre os dois haver a fraternidade, a união, e que todos do nosso grupo possam receber as nossas vibrações do país, do Cruzeiro do Sul, para que, se unindo às vibrações do Espírito Protetor da Capadócia, possa deixar ali as luzes que cada um vai distribuindo por onde passa. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Que o Dr. Bezerra acompanhe esse grupo, dando a proteção necessária para que tudo termine da melhor forma possível. Que Jesus permaneça com todos no Brasil e agora na Turquia, especificamente na Capadócia, para que não lhes falte a proteção, o amor e as vibrações de luz e de paz. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz.